Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele, sou professora de Química 1 e nesse vídeo trouxe pra gente um exercício para fechar o nosso módulo 10 da apostila 5 do terceiro. Essa questão é uma questão que caiu na prova da FAMERP de 2025. Vem dar uma olhada no enunciado. A pilha de Edison recarregável, desenvolvida por Thomas Edison no início do século XX, é uma célula eletroquímica que utiliza compostos de ferro e de níquel imersos em uma solução eletrolítica de íon hidroxila, OH-, em dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável, conforme representado na figura. Você tem uma figura e depois lá embaixo, as semi-reações da pilha de Edison no sentido da redução e os seus potenciais padrões de redução são, e você tem as semi-reações, as duas de redução, está avisado, os potenciais são de redução, está avisado, e aí a pergunta A. Escreva a fórmula do composto constituído pelo ânion do eletrólito da célula de Edison e o cátion do metal alcalino do segundo período da classificação periódica. Apresente o número de oxidação do níquel do composto NiOOH. Só rapidinho, o item A então tem 3 perguntas. O item A tem pergunta de química geral, de tabela periódica e NOx, que é o nosso módulo anterior. E aí o módulo 10. Considere o sentido da descarga, quer dizer, usando a pilha, escreva a equação de reação global da pilha de Edison e dê o potencial padrão dessa pilha, a DDP. Claro que eu vou responder a questão inteira com vocês, mas é claro, o motivo pelo qual esse vídeo existe é pelo item B. Mas vamos olhar aqui o item A. Para responder essa primeira parte do item A, para você procurar o composto constituído pelo ânion, você tem que lembrar que ânion é o íon negativo. Você olha para a figura, procura ânion aí, você só encontra um íon negativo, que é o OH-. Então essa é a fórmula do ânion que ele te pediu. Aí a questão ainda pede quem é o cátion do metal alcalino do segundo período da classificação periódica. Bom, tá falando do cátion do metal alcalino. Não é nada sobre essa pilha, mas é sobre o metal alcalino. A gente sabe que metal alcalino são elementos da família 1A. E fui lá na tabela periódica, copiei a família 1A. É claro que o hidrogênio veio aqui só para a gente contar o período, tá? Ele não é um metal alcalino, mas o segundo período é o lítio. E o lítio, quando forma um cátion, ele forma Li mais 1, porque é assim o comportamento da família 1A. Fica com carga mais 1. Agora, finalmente, qual é o número de oxidação do níquel nesse composto? Para a gente achar o NOx do níquel nesse composto, eu pus os elementos um pouco separados. Você lembra que o total é 0 em substâncias compostas como essa? E aí, níquel, oxigênio, oxigênio, hidrogênio, a gente guarda. Vamos ver? O oxigênio é menos 2, o outro também. O hidro é mais 1. O níquel a gente não sabe. Vou chamar de X. E vou escrever uma equação do primeiro grau. X menos 2 mais 1 tem que dar 0. E aí, efetuando o cálculo, você chega que o NOx do níquel é mais 3. Então, eu vou organizar essa resposta aqui, Isso que deve aparecer lá no seu campo de respostas. O ânion do eletrólito da célula de Edison é o OH-. Fim. O cátion do metal alcalino do segundo período é o Li mais 1. Você não precisa pôr o número 1. O número de oxidação do níquel no composto NiOH é mais 3. Então, a gente desenvolveu o raciocínio e essa é a resposta que eu vou pôr lá no campo de respostas no final do vídeo. Agora, vamos para a resolução do item B. Copiei o enunciado, só para não esquecer. Considerando o sentido da descarga, quer dizer, usando a pilha, escreva a equação global da pilha. Esse é o meu primeiro passo. Para eu escrever a equação global da pilha, eu copiei o que veio escrito no enunciado. Olha, tá aqui a redução do ferro, do hidróxido de ferro, tá aqui a redução do composto com níquel, e aí eu vou julgar os dois potenciais de redução. E aí, olhando para esses dois potenciais, perceba, esse aqui é o maior potencial de redução. Lembra como a gente faz? Se ele tem maior potencial para fazer uma coisa, ele vai fazer essa coisa. Então, ele vai sofrer redução. Se ele sofre redução, o outro deverá sofrer oxidação. Então, na hora de escrever as semi-reações, a gente vai ter que tomar esses procedimentos. O segundo tem que sofrer redução e o primeiro tem que sofrer oxidação. Mas esse segundo, olha só, eu vou manter, porque tem que ser redução, e você vai ter que multiplicar por 2, porque o tanto de elétrons está diferente. Já essa aqui, que é a primeira, né, que eu selecionei a cor azul para ela, vou ter que inverter essa semi-reação. E vamos fazer isso, olha. Primeiro de tudo, a oxidação,
observem que eu inverti, ó. Vem olhar devagar, ó. FeOH2 pus no produtos. 2 elétrons pus nos produtos. Fe sólido pus no reagente. 2OH- pus no reagente. Observe, eu inverti. Eu inverti por quê? Porque aqui ele está sofrendo redução nos dados. E eu preciso que sofra oxidação. Aí eu escrevo invertido. A semi-reação de redução é só copiar e multiplicá-la por 2. Já multipliquei ela todinha por 2 de vermelho aí. Então, vamos só conferir, ó. 2, 2 águas, 2 elétrons, 2 hidróxidos, 2 hidróxidos de níquel, 2 hidroxilas. Perfeito. Agora que as duas semi-reações estão assim, uma bem embaixo da outra, a gente vai somar as etapas. A gente vai somar as semi-reações. E para isso tem que sumir com os elétrons e tá perfeito, ó. Some 2 elétrons aqui com 2 elétrons aqui. Se der para cortar mais coisas, a gente vai cortar. E tem, olha, dá para cortar 2OH- com 2OH-. E agora a gente tem a equação global. Fica, ó, o ferro sólido mais 2NiOOH, 2 moléculas de água, virando hidróxido de ferro segundo, sólido, e hidróxido de níquel segundo, sólido também. Essa daqui é a equação global da pilha de Edison. Para a gente calcular a DDP dessa pilha, você deve se lembrar que existem 3 possibilidades de fórmulas. Eu vou usar essa que eu acho melhor, porque eu pego exatamente o valor oferecido e faço o cálculo com ele. Eu vou pegar o ERED maior, que é o 0,49, que está indicado aqui, ó, até circulei ele de vermelho, menos 0,88. Então, é o maior menos menor. E aí, por propriedade matemática, a tua conta fica assim, e a DDP dá mais 1,37. Lembra que na pilha a DDP tem que ser positiva, porque é uma reação espontânea. Então, depois de ter feito tudo isso, ter pensado de tudo sobre todo esse assunto, vou organizar agora a nossa resposta lá no campo de resolução e resposta. O item A, ó, a gente já tinha montado, né? O ânion é o OH-, o cátion é Li+1 e o NOx do níquel é mais 3. A equação global da pilha fica assim, e o potencial da pilha é mais 1,37. É claro que na hora que você for colocar a sua resposta, você pode colocar mais itens explicando como que você fez a resolução, mas isso daqui tem que aparecer na tua resposta para você entregar a prova da segunda fase. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado os seus estudos e ele feche esse nosso módulo 10 da apostila 5. Esse vídeo fica por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos e até mais!